todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, que chegamos ao momento alto do dia. Vamos de FCC. Gente, a FCC tem provas muito legais. Algumas muito difíceis, outras mais fáceis. E ao longo do nosso curso nós vamos passar por esses cenários, porque fazendo as provas mais recentes da banca, a gente acaba encontrando cenários diferentes. Então vamos fazer uma prova aqui da FCC de 2025. Então já vamos começar em alguma coisa bem atualizada para a gente entender a dinâmica da nossa banca. Como é que a FCC está trabalhando em 2025? Está trabalhando no seu melhor perfil, tá? Bora lá pensar nisso aqui. Gente, sabe o que eu tô pensando? Que Júlia ontem, minha filha, vai casar. Por isso que eu não tô podendo comer a paçoca. Nós vamos aqui, ó. Coca, café, uma paçoca não tá podendo, que eu tenho que caber dentro do vestido. Mas enfim, Júlia escolheu a cor do meu vestido. Não satisfeita, ela falou assim: mãe, não gostei desse, não gostei desse. Isso porque o casamento dela, ela resolveu. Você acha que ela escolheu só o meu vestido, gente? Escolheu da sogra dela também. Eu falei: sua sogra é muito boazinha, Júlia, que eu não deixava, não. Mas enfim, né? É o papel de mãe na vida. E você pensando assim: gente, será que meu filho vai escolher o meu vestido? Vai. Então nós vamos de café e coca, mas paçoca não, que senão a gente não vai caber no vestido que a Júlia escolheu. E aí a gente vai ter que se adaptar ao mundo, né? O casamento é dela, vamos com a roupa que ela escolheu. Bom, bora lá, que a FCC é uma banca equilibrada, justa, maravilhinda. Então, gente, já pensando aqui no nosso texto, já vamos lá para a nossa provinha. É um texto mais filosófico, lindo, no estilo FCC mesmo, jeito FCC de ver a vida. Eu sempre dou uma olhadinha nas questões primeiro. Então, no caso aqui, eu já sei que a 5, que é essa daqui, ó, ela é de concordância, tá? E já sei que a primeira questão, ela é uma questão de verbo, que vai trazer correlação entre tempos e modos. Então, eu tenho 1, verbo, 5, concordância. A 4 é de vocabulário, no seu caso você pode olhar as questões só porque eu já mapeei aqui, tá? A 2 e a 3, elas são de interpretação do texto. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 questões de texto ou 4 para uma de gramática. Mas na prova como um todo, a gente vai terminar assim, ó, 5, 5. Porque nós temos 2 textos e aí no segundo texto, só uma é de texto, o resto é de gramática, tá? E a FCC é esta banca equilibrada. Cerca de 2.500 anos atrás, eram escritos na Grécia poemas muito belos. Então, permanência dos dramas humanos, quer dizer que esses dramas fazem sentido até hoje, né? Hoje, eles não são mais lidos, não são. Então, vou trabalhando meu texto, ó. Poemas. Grécia, mas não é qualquer Grécia, é a Grécia o quê? Antiga. Não lidos hoje. E eu vou fazer na mão, assim, porque eu acho que isso aí facilita o meu raciocínio e me ajuda a memorizar o texto. Então, hoje, eles não são mais lidos, a não ser pelos especialistas nesse estudo. Nesse estudo, gente, não está falando da língua grega, não. Então, em momento algum no texto, fala de língua, nem de linguagem. Não fala isso. No nosso texto, fala estudo. Estudo de quê? Poemas da Grécia Antiga. Então, aqui, ó, hoje eles não são mais lidos, a não ser pelos especialistas nesse estudo. Estudo de poemas da Grécia Antiga. É um recorte dentro da literatura, tá? O que é uma grande pena. Opinião da autora, então ela modaliza o texto. Se perguntasse assim, esse texto traz uma opinião? Sim. Pois esses velhos poemas são de tal forma humanos que ainda estão muito próximos de nós. Então, ó, não são lidos, mas estão próximos. São o quê? Humanos. E podem interessar a muita gente. Vou colocar só interesse, dá pra gente ter uma ideia. Bom, seriam... O que seriam esses poemas? Na FCC, vai fazendo essas relações, porque isso é importante para a gente estabelecer nexos dentro da leitura do texto. Seriam até muito mais comoventes para o comum dos homens, para homens comuns. Ou seja, para aqueles que sabem o que é lutar e sofrer. Então, o que está chamando de homem comum? Pessoas em geral, né? Muito mais do que para os que passaram a vida entre as 4 paredes de uma escola. Então, aqui ela estabelece uma comparação, porque eu já olhei quem é a autora, estudo sobre a opressão, ela está falando que esses poemas, eles são mais belos para pessoas comuns. E o comuns dela está ligado a sofrimento, do que para pessoas que viveram entre 4 paredes na escola, letrados.
menos, tá vendo? Sófocles é um dos autores desses velhos poetas, é um dos maiores dentre esses velhos poetas. Escreveu peças de teatro, dramas e comédias. Só ficaram alguns de seus dramas, uma vez ou outra encenados nos palcos de teatro. Em cada um deles, dos textos que ele escreveu, né, a personagem, eu tenho uma questão sobre isso aqui, ó. A personagem principal é uma pessoa corajosa e orgulhosa, que luta sozinha contra uma situação intoleravelmente dolorosa. Então, aqui, mostrando que essa pessoa vai passar por várias provações. Ela se curva sob o peso da injustiça. Há momentos em que a coragem desfalece, mas ela resiste e não se deixa nunca degradar pela infelicidade. Então, o foco aqui é o da resistência. Porque aqui, ó, apesar de tudo que ela passa, ela resiste, tá vendo? Então, a despeito de tudo que acontece com ela, ela resiste, sem nunca degradar pela infelicidade. Assim, esses dramas, embora dolorosos, nunca deixam uma impressão de tristeza. Quer dizer, não há tristeza, tá? O que fica é antes uma impressão de serenidade. Então, a gente tem serenidade e existência como características presentes ali no universo dos personagens. Aqui, gente, existe uma caracterização mesmo. É uma pessoa corajosa, orgulhosa, que luta e resiste, tá? Assim, embora esses dramas sejam dolorosos, nunca deixam uma impressão de tristeza. O que fica é antes, né? Depois da leitura que fica a impressão de serenidade. Esse é antes é no sentido de ao contrário. O que fica é antes, uma impressão é ao contrário. Em vez de tristeza, conseguem perceber que tem valor de em vez de tristeza, fica a ideia de serenidade. Está visto que um legado essencial desses dramas é reforçar no homem o combate sem rendição, não vai se render, contra o que o atormenta. Mas tá falando que ele vai ser vitorioso? Não. Aqui, ó, reforçar o combate sem rendição contra o que o atormenta. Ainda quando seja uma luta contra forças muito maiores do que as dele. O que não tem no texto, tá, gente? Não está falando que é o estudo da língua grega, da linguagem grega. Está falando que esses estudiosos fazem jus à poesia grega, só isso. Outra coisa, não está falando que eles serão vitoriosos, não está falando que eles nunca perdem uma batalha, está falando sem render, mas pode perder. O foco é a resistência. Li o meu texto com o máximo de detalhe, porque senão eu vou ficar fazendo leitura de dedo toda hora, e isso é bobagem, e a gente percebe que é muito prejudicial. Bom, agora a primeira questão é de gramática. Respiro e vou, entendendo o que ela está pedindo. É uma questão de correlação entre tempos e modos. Ó, a articulação entre os tempos e modos verbais da frase acima seguirá adequada, caso se substituam. Vamos primeiro entender? Ó, se você for à minha casa, será bem recebido. Exemplo, tá? Se você for, tá? Agora, se eu trocar esse for aqui por quando você foi à minha casa, foi bem recebido. Eu tô falando de um caso que passado. Agora, aqui, ó. Vamos supor que eu colocasse um caso, vá à minha casa, será bem recebido. Então, já tenho aqui algumas dinâmicas. Pensando em regra, tá? Eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo aqui. Primeira coisa que eu sei é que o subjuntivo demanda conector. E se tiver esse conector subordinativo, vai ser aqui. E esse conector é subordinativo. O subjuntivo pede, ainda quando é esse conector subordinativo. Como aqui eu tenho um presente do subjuntivo, conseguem perceber? Ainda quando seja essa luta, eu sei que nesta coluna é subjuntivo que tem que ter, tá? Então, aqui não e aqui não. Aqui tem pretérito e imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo.
Então agora eu preciso saber com quem que esses bonitos aqui, ó, combinam. Então olha o que eu tenho. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai combinar com as formas de pretérito. Então eu posso ter pretérito perfeito do indicativo, mais que perfeito do indicativo, sendo que o mais que perfeito ele tem que indicar anterioridade. Então, vou ter que conferir isso aqui. Imperfeito do indicativo e pode ter também o futuro do pretérito. Então, isso aqui tá tudo nesse guarda-chuva do pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui eu vou ter presente do indicativo, futuro do presente do indicativo. E esse presente vai poder se combinar tanto com o futuro do subjuntivo, quanto com o presente do subjuntivo, a depender da frase, porque aí a gente olha a conjunção. Aqui, ó, se, futuro do subjuntivo, caso, presente do subjuntivo, ó, tá vendo? Então, depende da frase e do conector que eu vou utilizar. Por exemplo, conector se, ele não aceita o presente subjuntivo. E o conector caso, por sua vez, não aceita o futuro subjuntivo, tá? Bom, pensei nisso aqui, agora eu já me organizei um pouco, porque eu comecei a eliminar, e agora eu vou olhar o que faz sentido, beleza? Guarda-chuva, foi, é pretérito perfeito do indicativo, tá aqui, ó. E atormentar é pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá aqui também. Possível, tá? Possível isso aqui. Do ponto de vista da regra, é possível. Aí, continuei fazendo, tá? Era é pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito não combina com esse aqui, ó. Não combina. A regra não permite, ó. Só tem presente do indicativo ou futuro do presente. Então, aqui, futuro do subjuntivo, isso aqui já não pode, ó. Beleza? E aqui no meio ainda tem um futuro do pretérito, que tá aqui, ó. O futuro do pretérito é esse. Combina com imperfeito. Então, aqui é impossível. Essa não. Pensa na regra, mas você pode fazer de ouvido, tá? Seria é futuro do pretérito. Atormentara é isso aqui, ó. É mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Ó, futuro do pretérito e mais que perfeito. Aí ele desceu, ó. Foi pegar aqui, ó. Pode não. Tem uma divisória aqui, ó. Pode não. Então, isso aqui não combina com esses dois aqui, ó. Não dá, não. Pensa na regra, que a regra é esse quadrinho aqui, que nem é difícil, né? Bom, será, posso continuar, ó, futuro do presente, tá aqui embaixo, ó, futuro do presente. Atormentou tá aqui em cima, pretérito perfeito do indicativo. E esse daqui nem serviria porque era futuro do presente, do indicativo. E aí tem uma conjunção, esse não serve. Foi pretérito perfeito do indicativo. Atormentar com esse Rzinho é futuro, do subjuntivo, mas não tem como. Aqui, ó, o que o atormentar, né? Posso pensar assim, até colocar, mas não vai combinar com esse daqui, né? E fora é pretérito mais que perfeito. Eu não posso pegar de quadrinhos diferentes. Vamos fazer uma coisa para você entender melhor? Talvez visualmente. Todo mundo aqui é amarelo. Beleza? Todo mundo aqui é amarelo. E todo mundo aqui é verde. Beleza? Vou marcar os amarelos e os verdes na vida. Você é verde. Verde só combina com verde. Amarelo só combina com amarelo. Deixa de ser brega e sair misturando tudo. Aqui não é essa cor, não. Esse é. Esse é. Então, aqui, ó. Eu marquei presente do indicativo, futuro do presente, futuro do subjuntivo ou presente do subjuntivo. Então, marquei esses daqui, ó. Verde. Tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou marcar de amarelo. Foi pretérito perfeito, mais perfeito, imperfeito, futuro do pretérito, mais perfeito, perfeito, perfeito e mais perfeito. Tá, o que a gente quer? Tudo a mesma cor. Tudo a mesma cor vai ter onde? Somente na letra A, que é a nossa resposta, obviamente. Outro jeito de eu fazer essa bagaça, Flávia, lendo, gente, porque não tem, ou você sabe a regra ou você vai ter que se virar lendo. Então, lendo, o que você teria que perceber é o seguinte, ó.
O legado essencial desses dramas foi, colocou no passado, reforçar no homem o combate sem rendição contra aquilo que o atormentara. Primeiro atormentou e depois o legado apareceu. Claro, primeiro ele foi atormentado, depois o legado apareceu. Ainda quando fosse uma hipótese, né? Essa uma luta contra forças muito maiores. Então, lendo também seria uma possibilidade. Mas eu nunca confio muito no ouvido de vocês. Eu acho muito mais seguro ter uma noção disso aqui, porque não é tão difícil. Ó. Pretéritos combinam com o pretérito imperfeito subjuntivo. E presente e futuro do presente, tanto com o futuro quanto com o presente subjuntivo. Não é difícil, só 2 pedacinhos. E aí a gente chegaria na letra A com segurança. Respirou, vamos para o texto? Exprime-se no texto a convicção de que houve na Grécia Antiga poemas muito mais belos que... Bom, essa beleza lá no texto, essa comparação, está ligada basicamente a seres comuns versus homens letrados. Tem uma lógica disso aqui. E esses poemas belos, até hoje, tratam de temas válidos. Só que eles seriam mais válidos para isso aqui, mais. E aqui menos, mas não é válido. Então, ó, exprime-se no texto a convicção de que houve na Grécia Antiga poemas muito mais belos que resistiram melhor ao desgaste do tempo. Resistiriam melhor ao desgaste do tempo caso fossem objeto de altos estudos. Não, gente, eles só são resgatados nos estudos. Então, essa daqui contradiz o texto, porque nem é caso. Ela fala que eles só são resgatados nos estudos. Não é isso que fala? Aqui, ó. Poemas muito mais belos que despertam ainda algum interesse entre os leitores mais familiarizados com a língua original. Primeiro que fala que não é familiarizado com a língua, né? Despertam algum interesse em estudiosos, nem é leitores, entre estudiosos do assunto, da área, poesia grega antiga. Então não fala isso aqui, nem é leitor, é estudioso. Ah, mas ele tem que ser estudioso, tem que ler, né? Mas o texto não fala que tem a ver com a língua original. Tem a ver com despertam ainda algum interesse entre os leitores daquele assunto de poesia grega clássica ou antiga. Então eu tenho muito mais belos que fenecem com o tempo por tratarem de temas muito específicos. Não. Ela fala que são temas válidos, são temas ainda hoje válidos. Então, temas ainda hoje válidos. Então, muitos poemas que poderiam ser lidos hoje com comoção. Poderiam. Sobretudo pelas pessoas que sofrem e resistem, que é isso. Eles vão comover mais homens comuns em relação aos homens letrados. Essa é boa. Aqui, ó. Poemas muito mais belos, que são especialmente apaixonantes para os especialistas que decifram sua linguagem. Nem é bem isso. Ela fala que estudiosos da área. E ela não fala apaixonantes, tá? Ela não traz isso aqui. Ó, quero ter certeza. Ó, dentro do texto, ela fala o seguinte, que basicamente, ó, eles são lidos, a não ser por especialistas. Não fala que eles são apaixonados, não, tá? Aí, basicamente, eles estão muito próximos de nós. E ela fala que eles acabam sendo mais comoventes para homens comuns que lutam e que sofrem. Então, isso aqui responderia tudo que a gente precisaria dessa questão. E aí a gente já pode ir para a próxima. No terceiro parágrafo, pensou aqui no terceiro parágrafo, uma pessoa corajosa, orgulhosa, que luta contra uma situação intoleravelmente dolorosa. Ela se curva sob o peso da injustiça, às vezes desfalece, mas resiste e não se deixa nunca degradar pela infelicidade. Então, a autora do texto caracteriza a personagem principal dos dramas de Sófocles por meio de... Ela faz uma caracterização, tá? Mas a gente vai pensar naquilo que é mais importante. Lembra que você está escolhendo a melhor. Pensa que você não quer almoço sem dente de jeito nenhum. Pelo menos eu não ia querer não, tá, gente? Flávio, mas aí você não quer almoço sem dente? Não. Só se arrumar os dentes dele. Que coisa a gente arruma, né?
um apanhado das qualidades morais do ser heróico que o consagram como vitorioso. Esse é o ponto, gente. Lá fala que ele luta incansavelmente, mas não fala que ele é vitorioso, não. Então, aqui, ó, fala que ele não desiste, que ele resiste, mas não fala que ele vence, não. Então, isso aqui não tem. Aqui, ó, um relato no qual se explica, aqui eu vou corrigir a FCC, tá? As diversas razões do protagonista quando ele é o quê? Derrotado. Não fala em derrota nem em vitória, gente. Não fala nada disso. Fala só o seguinte. As diversas reações dele, não. Mostra que ele resiste apesar dos problemas. Então, aqui, ó, não existe no texto essa lógica de vitória e derrota. Isso não tá no texto, tá? Bom, uma sucessão de provas e desafios que surgem para confrontar sua resistência possível. Isso aqui faz sentido, porque o trecho aqui fala de resistência, mas ela, essa pessoa corajosa, resiste e não se deixa nunca degradar pela infelicidade. Então mostra que ela luta sozinha. Às vezes, ó, há momentos em que a coragem desfalece, mas ela resiste. Então esse é o ponto central. Flávia, mas eu pensei assim, uma sucessão de provas e desafios. São os fatos que acontecem na narrativa, que é um drama, e eles surgem para confrontar a resistência possível. E ela continua resistindo. Essa é boa. Mas para eu marcar essa, vamos lá. Vitorioso não. Uma descrição detalhada de condições técnicas oferecidas ao ator principal. Ele nem está caracterizando o ator da peça. Ele está caracterizando o personagem de Sófocles. Ele não fala como é que o personagem tem que ser, se tem que usar uma roupa verde ou branca, não traz nada disso. Uma definição sintética do personagem ao caracterizá-lo como um lutador imbatível. O problema está no imbatível, gente. É um lutador nem invencível e nem imbatível. É um lutador que resiste. Olha o que tem aqui no texto, ó. Mas não quer dizer que ele vai ser vitorioso, não. Está visto que o legado essencial desses dramas é reforçar no homem o combate sem rendição contra o que o atormenta, ainda que seja essa uma luta contra forças muito maiores do que as dele. Então, neste caso aqui, está falando que ele tem que lutar apesar do tamanho do problema, apesar do tamanho das adversidades, porque nem é um adversário. Então, o nosso problema está na palavra imbatível. Um relato no qual se explicam a FCC, você errou, te peguei, vou denunciar a FCC. Não anula a questão por causa de um erro de concordância, não. Mas, ó, PA, VTD, no qual são explicadas, sujeito paciente. Um relato no qual se explicam as diversas reações do protagonista quando derrotado. Não fala que ele foi derrotado e nem que ele venceu. Só fala que ele resiste. Flávia, eu não gostei da B, mas entre as disponíveis, ela é a única que tem dente. É essa que a gente tem que pegar, que o resto é impossível. Não fala de técnico, não fala vitorioso, não fala imbatível, nem fala derrotado. Então, essa é a melhor que tá tendo, porque resistência fala 2 vezes, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. E fazer texto é esse exercício. Não é o exercício de ter razão, é de acertar, né? Considerando-se o contexto, traduz o sentido, não é gramática, é só sentido, de um segmento do texto em eu quero a mais certa. Então é isso aqui que eu estou buscando aqui. O que fica é antes uma impressão de serenidade. Anterior não tem nada a ver. Porque esse antes aqui é o que fica, na verdade, né, um reforço, na verdade, em vez da ideia de tristeza, na verdade, aqui, ó, o que fica é antes, em vez de tristeza, o que fica é a impressão de serenidade. Então, o que fica é, na verdade, em vez disso, serenidade. E serenidade não é a mesma coisa de passividade. Uma pessoa serena é tranquila, uma pessoa passiva é que não toma atitude na vida. Combate sem rendição contra o que o atormenta. Não se rende sem luta. Aqui tá falando que rende, tá? Primeiro luta, mas pode render. Pode se render. Com o que o aflige. E outra coisa, eu não tô lutando com o que me aflige, eu tô lutando contra, né? Então a ideia aqui seria sem luta contra. Em relação a. Então, quando eu falo assim, ó, não se rende sem luta, eu tô falando, pode se render depois de lutar. E aqui ele não se rende nunca. Aqui, ó, combate sem rendição.
continua lutando, né? Então, continua lutando. A não ser pelos especialistas nesse estudo. A não ser é uma ideia de exceto. Conquanto não sejam estudiosos específicos. Aqui é o contrário, né? Eles têm que ser, são estudiosos. Do tema, poemas gregos antigos. Essa estava fácil. Bom, aí você tem muito mais comoventes para o comum dos homens. Então, muito mais comoventes para o comum dos homens, os homens comuns. Bom, comovente não é comumente, né? Já começa por aí. Muito mais comoventes não é comumente. Deveriam emocionar mais. Não, não. Muito mais comoventes para um grupo. Esse mais é comparação. E aqui é a intensidade, né? Emocionar mais os seres humanos. E também não é todos os seres humanos. Tá falando que eles são muito mais comoventes para os homens comuns, que são os homens lá de luta, são os homens que sofrem. Então essa tá erradíssima. Só esse comumente já tava errado, né? E aí veio para única possível. Marca e sai correndo. Mentira, lê. Não se deixa nunca degradar pela infelicidade. Jamais combinando com nunca. Jamais permite que uma desdita, quer dizer, um problema, a rebaixe, que você fique infeliz, que você fique rebaixado. É a melhor entre as opções, porque as outras são impossíveis. Então, jamais permite que uma desdita, uma luta, uma batalha, a rebaixe. Essa pessoa, tá falando de pessoa lá, a rebaixe. Ou seja, a deixe para baixo, a deixe infeliz, tá? Pensou no texto, agora nós vamos para a concordância. Nós vamos para a concordância. Então, pensou nisso, vamos para a concordância que a FCC ama de paixão. Tá? Essa questão de concordância que a gente está fazendo tá difícil, não. Mas, contudo, teremos cenas dos próximos capítulos com questões muito mais desafiadoras. Chegamos na parte gostosa que a gente tem aqui. A parte gostosa para cá. Cadê minha folhinha em branco? Aqui. Então, o que nós temos aqui? Uma questão de concordância. E aí, antes da gente fazer a nossa questãozinha de concordância, vamos pensar nos principais casos de concordância que a FCC, nosso foco aqui, ó, 100% a sua banca, tá? Aqui eu vou pegar um pouco mais focada na concordância verbal, nos casos que a FCC cobra. O principal, gente, ela ama esse verbo aqui, ó. Mas esse pode aparecer outros em estruturas de sujeito oracional. Ela gosta de um outro caso que é bastante desafiador quando a gente lê a frase correndo, que é o antecedente do pronome relativo. E normalmente ela pega como antecedente um pronome demonstrativo, que dificulta a gente analisar a frase, tá? Então aqui, ó, antecedente com função de sujeito. O relativo é que tem função de sujeito, tá? Vou te dar exemplos aqui para você pensar. Ela adora a partícula se. Tanto se partícula passivadora, em que o verbo varia, quanto se índice de indeterminação do sujeito, aí nossa banca vai amar o verbo tratar. Em que o verbo vai ficar sempre na terceira do singular. E, obviamente, não poderia faltar o verbo haver, normalmente com valor o quê? Existencial, mas pode aparecer também nas indicações de tempo decorrido. Ah, só esses? Não, caem outros. Que a gente está pegando os mais importantes e os que estão explorados na nossa questão de alguma forma. Alguns aqui estão, tá? Lembrando, gente, que os sinônimos do verbo haver, existir, ocorrer, acontecer, com esse valor existencial, varia, né? Então, existir, variam, ocorrer e acontecer, variam. Então, comece pensando nisso aqui, ó. Esses verbos
variam, tá? Nas indicações de tempo decorrido, o verbo fazer também é impessoal. Então, ele também vai ficar na terceira pessoa do singular. Só para a gente já ter um norte do que está acontecendo. Primeiro caso aqui, quando a gente fala de sujeito oracional, você tem que pensar na regra de sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional, o verbo da oração principal fica sempre na terceira do singular. Então, aqui, ó, o verbo da oração principal e aí, a FCC vai brincar com frases mais ou menos assim, ó. Cabe aos homens refletir, por exemplo, sobre o passado. Eu posso colocar cabem? Claro que não. Refletir sobre o passado cabe aos homens. Não posso usar cabem de maneira alguma. Então, refletir sobre o passado cabe. Terceira do singular. Bom, quando o antecedente é o relativo, ó. Eu falo assim, ó, o Brasil apresenta muitos problemas. Claro que eu sempre vou tentar te seduzir com um pluralzinho, ó. O que o torna... Aí eu vou lá e escrevo um tornam. Aqui, ó, isso. Esse o aqui é como se fosse um isso. Isso torna o Brasil. Aqui, ó, o que o torna desafiador para investidores. Qual que é a regra quando você tem um antecedente do relativo com função de sujeito? Se esse relativo tem função de sujeito, a regra é o verbo concorda com o antecedente. O antecedente aqui é esse, ó. Então, o verbo concorda com o termo antecedente. Bom, quando a gente tem partícula passivadora, o verbo varia. Então, a concordância é direcionada ao sujeito. Então, o sujeito paciente define a flexão verbal. Então, por exemplo, hoje já se fazem análises clínicas. E a gente corrigiu a FCC. Vocês não se sentiram poderosos, não? Eu me senti. Verbo transitivo direto, PA, análises clínicas são feitas. Lembrando, máxima da vida. Porque você está começando seus estudos aqui, mas você tem que pensar o seguinte: há coisas que vão valer para o resto da nossa vida. E uma delas é, se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, se há PA, não há OD, objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, a gente já sabe isso, porque você viu aqui, ó, isso aqui se tornou o sujeito da nossa frase. Aí, eu tenho se, índice de determinação do sujeito, em que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Isso aqui também despenca. Então, aqui, ó, trata-se de informações relevantes. Quem trata, trata de. Esse se, partícula, desculpem, esse se, índice de indeterminação do sujeito. Isso, objeto indireto. Então, sempre na terceira do singular. O sujeito é como, gente? Indeterminado. Então, o verbo não varia. Logo, o verbo não varia. Bom, e o verbo haver, com valor existencial, ou nas indicações de tempo decorrido, como verbo impessoal, porque ele não é sempre impessoal, não, tá? Como verbo impessoal, que vai formar oração sem sujeito, a gente vai ter uma situação de sempre terceira do singular, mas ele pode ser auxiliar. Aqui, ó, eles haviam escolhido o nome do filho. Eles haviam escolhido, quer dizer que eles o quê? Escolheram. Nesse caso, é um mero verbo auxiliar. Vou colocar na tela cheia para a gente finalizar esse quadrinho.
Aí, nesse caso aqui, o que a gente vai ter, ó? Esperava que houvesse respostas. Então, eu esperava que houvesse. Ah, posso colocar no plural, Flávia? Houvessem? Sim ou não, gente? Não. Então, eu esperava que houvessem de jeito nenhum. Ah, vou pensar mais um pouquinho aqui, vou fazer o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Aqui, ó. Já há meses que não nos falamos. Já há meses no sentido de já fazem que meses. Não posso usar fazem, né? Aproveitando aqui, ó, vou colocar em roxinho. Se fosse o verbo existir aqui, esperava que existissem, porque o existir varia. E aqui, se fosse o verbo fazer, já faz na terceira do singular, porque o verbo fazer não varia. Bom, já pensamos em alguns casos amados pela FCC, e agora a gente pode partir para a questão que ela nos trouxe. Animadíssimos, cheios de vontade de acertar tudo na vida, inclusive de acertar a própria vida, né? As normas de concordância verbal encontram-se plenamente respeitadas na seguinte frase: caberiam aos homens e mulheres, isso aqui tá aqui só para te enganar, porque tem preposição, não é o sujeito, isso aqui é objeto que indireto. Então, que sofrem e lutam o direito maior de se emocionarem. Então, isso aqui, ó, é o objeto. Aos homens e mulheres que sofrem e lutam. O direito maior de se emocionarem com os dramas de Sófocles caberia. Aqui nem foi sujeito oracional, mas a inversão dificultou. O direito maior, sujeito singular, é a regra geral de concordância. Terceira do singular. Então, errada. Resulta numa impressão de serenidade os traumas, regra geral, ó. Os traumas vividos pelos protagonistas daqueles dramas resultam. Frase está invertida, mas eu tenho traumas como núcleo, sujeito plural. Eu vou ter que usar aqui a terceira do plural. O que caiu na letra A? Regra geral. O que caiu na letra B? Regra geral. O verbo concorda com o seu sujeito, tá? Aí eu tenho, não foi suficiente passar 2.500 anos. Passar 2.500 anos não foi, verbo de ligação, suficiente, predicativo, isso aqui é um sujeito oracional. Sujeito oracional, terceira do singular mesmo. Passar 2.500 anos não foi suficiente. Para que viesse a apagar-se, aí você fala assim, nossa, que locução mais louca. Esquece, olha o si. O si dispara o seu coração e o verbo principal. Quem apaga, apaga algo. Quer dizer que esse si é PA. O valor desses dramas, sujeito que? Paciente. Mas vamos traduzir para você, ó. Para que o valor desses dramas viesse a ser apagado. Sujeito paciente aqui. Por que nós tivemos que fazer essa toda? Porque é a nossa resposta. Eu tenho um caso de sujeito oracional, o verbo vai ficar na terceira do singular, e aqui eu tenho a passiva, ó. Para que viesse a apagar o valor desses dramas. Para que o valor desses dramas viesse a ser apagado. Esse si que tá aqui é PA. Locução verbal, transitividade sempre no último, que é o verbo principal, né? Então, a transitividade sempre no último, que é o que a gente está chamando de verbo principal. Escreve principal aí para você não esquecer o que é. Bom, aqui já começou com uma preposição. Falei, tá querendo me enganar, né, FCC? A esses velhos dramas gregos correspondia um máximo interesse da parte dos espectadores. Um interesse máximo. Sujeito singular. Um interesse máximo correspondia, tá? O que restaram de tantos dramas, aqui, ó. O que restou. Aquilo que restou. De tantos dramas. Então, aquilo que restou foi. Ainda tem mais, ó. Então, o que restou de tantos dramas é uma preposição enorme aqui, ó. Preposição, gente, ela te ajuda a perceber que esse não é o núcleo do sujeito, né? Porque o núcleo do sujeito não pode ser
preposicionado. Então, o que restou de tantos dramas gregos da época clássica foi um temerário estudo por parte dos especialistas. Então, na letra A, nós temos uma falha na concordância do verbo caber. Na letra B, uma falha no verbo resultar. A letra C é a nossa resposta. Graças a Deus, a gente não tem falha nela. Aqui no verbo corresponder, aqui nessas duas formas verbais. E resumimos quais os casos de concordância costumam aparecer na FCC. E agora você está animadíssimo para passar para outro texto. Bom, aqui a gente já tem uma questão só focada no texto. Olha o que a gente vai fazer. Para responder as questões de números 6 a 10, baseie-se no seguinte texto. Sobre a separação dos poderes. Mesmo esquema. Quando eu estou pensando na FCC, eu sempre vou organizando primeiro, segundo, terceiro parágrafo, que ela pode me pedir alguma coisa localizada, e vou marcando ali as informações mais importantes do texto e também tentando fazer uma espécie de mapa mental por escrito, para eu me organizar melhor e ganhar tempo na prova. Não voltar fazendo uma leitura de dedo toda hora que eu encontrar uma questão de texto mais elaborada. Sobre a separação dos poderes. Aqui, ó, Ângela Cristina, a atualidade da reflexão sobre a separação dos poderes, Senado, olhei o texto aqui, beleza. A separação dos poderes tem desempenhado um papel primordial na conformação do chamado Estado Constitucional. Utiliza-se o termo separação dos poderes, mas sabe-se que o poder do Estado é uno e indivisível. Em verdade, esse poder é exercido por vários órgãos que possuem funções o quê? Distintas. Aqui, ó, Estado, uno, indivisível, exercido, órgãos a partir das suas funções. Isso aqui é minha linha de raciocínio, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário são poderes políticos. No entanto, oposição, marquei o meu conector. Como cada homem em si é apolítico, uma vez que a política surge no entre os homens, então, indivíduos, aqui ó, cada homem em si, na FCC você vai ter que fazer um exercício de ler melhor. Indivíduos. A política surge no entre homens, relações entre os homens, coletivas, né? Então, aqui eu já tenho indivíduos, assim, como indivíduo a gente é apolítico, mas ao se relacionar com os coleguinhas, somos seres políticos, para organizar as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa. Resulta que o poder político do Estado somente deve existir para cumprir e manter a paz na sociedade e assegurar o gozo das liberdades. Somente é uma função. Então, esses poderes que ela fala, o poder político, é social, se baseia na relação, né? E aqui tem um somente. Então, esse somente deve existir para cumprir e manter. Eu adoro fazer esses esqueminhas, gente, porque eu não erro nada. Então, cumprir e manter a paz e gozo de liberdades. Flávio, mas já está escrito, não é só grifar? Não é isso. A nossa cabeça, ela processa melhor quando a gente escreve. Então, quando eu organizo a minha ideia escrevendo, eu acabo tendo mais chances de acertar a questão sem ter que voltar ao texto, tá? Na dinâmica da história, os poderes políticos transformam-se. Ah, então eles são fixos? Não, transformam-se, que eu já vou cortar aqui. Atualmente, o Poder Judiciário passou a ter uma função de maior destaque, qual seja a de estabelecer um equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Então, aqui, ó, judiciário vai fazer equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Redefinindo, assim, o papel do juiz. Redefinindo. A separação dos poderes, em última instância, objetiva evitar a arbitrariedade e o autoritarismo, preservando as legítimas esferas de atuação de cada poder. Então, aqui, ó, essa divisão, evitar duas coisas, arbitrariedade
e autoritarismo. Então, preservando, né, as legítimas esferas de atuação de cada poder. Basicamente, eu organizo a leitura do meu texto e sigo felizona, para não errar. Aí encontro uma questão de gramática. Não. Questão de gramática. Essa daqui é muito caidora, de com força mesmo, na FCC. Primeira coisa que a gente sabe é que a gente tem uma tabelinha básica, tá? Tabelinha básica vai trazer a voz ativa aqui, vai trazer a nossa voz passiva aqui, e ainda pode trazer a voz passiva sintética. Essa tabelinha vai me contar algumas coisas, tá? Sujeito da voz ativa, ele vai virar agente da passiva. Introduzido pelas preposições por, pelo ou de. O agente da passiva não é obrigatório na voz passiva sintética. Pode aparecer? Pode. Ele não é comum, mas ele não precisa aparecer nem aqui, ó. Bom, eu já posso te explicar uma coisa que é maldosa, mas aparece muito na FCC. Se por acaso o sujeito foi indeterminado, a gente não vai ter o agente da passiva, porque a gente não sabe quem é, e isso é vice-versa. Tudo aqui, ó, é assim. É mãozinha de... é via de mão dupla. Então, o que eu quero te explicar, tá? Vamos supor que eu tivesse falado assim, ó. O fato foi avaliado. Beleza? Nesse caso, eu tenho o fato que é sujeito paciente. Foi avaliado locução de passiva. Bom, locução de passiva tá aqui. Partícula se é essa. Então, já sei qual que é a voz original. Voz passiva analítica. Para eu fazer a sintética, eu sempre vou manter o tempo e o sujeito. Então, aqui, ó, avaliou-se, eu troquei o auxiliar pela partícula se. Avaliou-se o fato. Então, em termos de verbo, o que vai acontecer? Eu vou manter os que eu já tenho e acrescentar auxiliar, ou manter os que eu já tenho e acrescentar se. Sempre vai ser assim. Só que eu quero, não é a voz passiva, sintética. Vamos supor que lá na minha prova eu pedi a voz ativa disso aqui. O que aconteceu? Eu fui olhar a minha frase. O fato foi avaliado. Falou quem avaliou? Não. Não sei. Não está escrito. Bom, quando não está escrito o agente da passiva, eu preciso indeterminar o sujeito. Ó. Se não houver agente, porque pode acontecer, não é obrigatório. Olha o que a gente vai ter que fazer. Indetermina-se o sujeito pela terceira do plural. Então, se não houver agente, indetermina-se o sujeito pela terceira pessoa do plural, beleza? Então, aqui, ó, não está escrito, aí eu vou indeterminar. Avaliaram o fato. Voz ativa. Quem avalia, avalia algo, o fato, objeto direto, e o sujeito aqui é indeterminado. Beleza? Então, Flávia, eu tô começando a entender a lógica. Eu começo da voz ativa. Só que, eventualmente, o sujeito pode não estar escrito, quer dizer, se não houver agente, eu indetermino o sujeito, tá? Então, já pensei aqui no que acontece. Vou indeterminar pela terceira pessoa do plural. Flávia de Deus, eu não tô entendendo nem o que você tá falando, mulher. Então, o ideal é você fazer o curso de teoria, porque quer dizer que você ainda não tem uma base teórica muito sólida. Ah, não, eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu já até vi outras questões da FCC assim. O ideal é continuar fazendo o curso de exercício, para você focar no raciocínio da banca. E esse raciocínio que eu fiz aqui, ele despenca na FCC, tá? Quem já tá fazendo muitas provas da FCC já viu isso aqui. Respira, continua, tá? Segue o baile, fica preocupado não. Termina a prova e vê o que aconteceu. Bom, eu tenho sujeito, aí eu vou ter verbo. Eu preciso manter tempo e modo, mas a pessoa eu posso ajustar. Manter tempo e modo, mas ajustar concordância se necessário. Eu vou ter aqui
auxiliar, porque é a locução, né? Mas o próprio verbo que tá aqui é o mesmo. E aqui eu vou ter verbo mais o se. É o mesmo verbo, só que ele vai ter mudanças na sua forma. Então, aqui, ó, verbo, verbo e verbo. Se por acaso eu tiver um verbo aqui, aqui eu vou ter 2. E aqui eu vou ter 1 mais se. Mas se por acaso eu tiver 3 verbos ou 2 aqui, ó, isso aqui, ó, eu não tenho pode alterar? Eu vou ter que acrescentar, é sempre acréscimo. Pode ser alterado. Pode-se alterar. Então, eu sempre estou fazendo esse exercício de manter o que eu já tenho. Mantém o que já tenho e faz acréscimo, ó. Acréscimo de auxiliar ou acréscimo de partícula passivadora. Tem que ser sempre assim. Então, mexeu no verbo, é isso. Bom, e agora eu tenho outro elemento importante, que é o objeto direto da voz ativa. Ele é obrigatório. Se não houver objeto direto, não há como fazer passiva, tá? Aqui, ó, ele é obrigatório para formar a passiva. Não tem jeito de fazer sem ele. Porque o objeto direto é que vira sujeito paciente. Outros termos não sofrem alterações. Então, se eu tiver objeto indireto, se eu tiver adjunta adverbial, o que muda na minha vida? Nada. Tá certo? Então, outros termos não sofrem alterações. Outros termos não sofrem alterações. Combinado? Beleza. Então, agora eu já posso olhar para a minha frase. A dinâmica da história, sujeito. Pode alterar, quem altera, altera algo. A natureza dos poderes. Aí eu vou ter a natureza dos poderes pode ser alterada. Já achei, né, gente? Tem jeito de ser poderão se alterar? Não. Aqui, ó, poder-se alterá-la? Não. Aqui, ó, pode-se, assim dava, pode-se alterar. Aqui, ó, pode-se alterar a natureza dos poderes, assim pode? Não, e não. Pronto, ficou fácil. Porque o objeto direto vira o sujeito. Ele era singular, né, gente? Aqui, ó. Então, sujeito singular, eu observei como é que era a relação de concordância e a nossa resposta vai ser a letra A, de a vida muda quando a gente senta e estuda. Esse detalhezinho aqui, ó, apesar de não ter sido explorado nessa questão, é bastante comum na sua banca, na FCC, tá? Que é essa passagem aqui, ó, o fato foi avaliado. Eu não tenho agente da passiva, avaliou-se o fato. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Indeterminar o sujeito pela terceira do plural. Avaliaram o fato. Pode ficar tranquilo que ao longo do nosso curso você pode ter certeza que você vai fazer pelo menos as 10 dessas, porque vai aparecer. Verbo é toda hora na FCC, né? Bom, aí aqui, pensando agora no texto. Aí, caiu uma de texto nesse segundo bloco. A expressão, o que mostra que a nossa prova, com 10 questões, ela vai ter 4 questões mais afetas ao texto, 4, 5 mais ou menos. Vai ser bem equilibrado, que é uma de vocabulário, então metade, metade. A expressão separação dos poderes no contexto dado. Então, o que ela fala? Primeiro, ela fala que essa separação ela é para preservar o quê, gente? A autonomia e garantir que não existam arbitrariedades e abusos. Então, aqui, ó, adquire um sentido algo obscuro. Fala de obscuridade porque ela faz crer que a meta política do Estado seria insuflar movimentos separatistas. Vamos falar a verdade? Isso não aborda o tema do texto. Aí me fala assim, achei que isso não aparecesse na FCC. Aparece. Aqui, ó, não tem isso. Isso aqui, às vezes, a FCC coloca, às vezes, para ver que não deu tempo nem de você ler, né? Vive da contradição de si mesma. Então, a separação é contraditória, pois a separação dos poderes poderia induzir a criação e a propagação de estados autoritários. Contradiz o texto, porque lá no final ela fala que essa separação ela tem por objetivo aqui, ó, evitar arbitrariedades e autoritarismo. Então, olha o que ela fala aqui. A separação dos poderes, em última instância,
objetiva evitar a arbitrariedade e o autoritarismo, preservando as legítimas esferas de atuação de cada poder. Então, nesse caso, adquire um sentido obscuro. Não vive a contradição em si mesma, pois a separação poderia induzir a criação e a propagação de estados autoritários. Contradiz o texto, é o contrário. Tem uma significação inconteste e rígida. Ó, eu tenho um trechinho que está falando que não é rígida. Na dinâmica da história, os poderes políticos transformam-se. Então não dá para ser isso aqui não. Rígida não. Vista como uma condição mesma para a existência de uma Constituição. Até a Constituição muda quanto mais poderes, tá? É acusada de leviana e irreal, pois os poderes constituídos jamais deixam de cumprir a mesma missão política. Gente, leviana e irreal, não fala isso no texto, está prevenindo arbitrariedade e autoritarismo. Ganha um contorno crítico, porque ela fala o seguinte, é um só, mas divide em 3 por uma função. Já que os poderes têm atuações distintas, ao mesmo tempo em que conformam a política do Estado. É isso. Por que é uma função crítica? Porque ela fala que essa separação tem desempenhado um papel primordial na conformação do chamado Estado Constitucional. Esse poder é uno e indivisível, mas, contudo, entretanto, a gente sabe que essa separação dos poderes políticos, ela tem o objetivo de evitar arbitrariedades e autoritarismos dentro do próprio Estado. Então, ela é importante porque eles se regulam, né? Então, nesse caso aqui, ganha um contorno crítico, já que os poderes têm atuações distintas e, ao mesmo tempo, conformam a política do Estado. É isso aqui. Até porque as outras, gente, eram impossíveis nível máximo. Então, numa questão de interpretação de texto, se pediu assim, a expressão separação dos poderes adquire qual sentido? Eu estou procurando a melhor, a mais correta. Continua. A manifesta oposição de sentido entre as expressões. Então, eu vou pensar aqui quais são as expressões dentro do contexto do texto que evidenciam a oposição. Ó, separação dos poderes e desempenhado papel primordial. Não, ela fala que a separação tem desempenhado papel primordial. Vamos pegar aqui, ó. A separação tem desempenhado papel primordial. Então, tem oposição aqui? Não. E volta ao texto quando necessário. Evitar a arbitrariedade e o autoritarismo, preservando as legítimas esferas de atuação. Isso aqui é quase que complemento. Ó. Ele é usado para isso, por isso preserva isso. Não há oposição. Há uma relação de causa e efeito. Por isso. Então, relação marcada por causa e efeito. Então, causa e efeito. Diversidades absolutas e igualdade relativa. Ah, isso aqui faz algum sentido, né? Absoluto e relativo. Deixa aqui, vamos voltar no texto só para a gente pensar aqui, ó. Absoluta. A gente tem o seguinte, ó. Resulta que um poder político, desculpa, aqui em cima, ó. No entanto, já começou como oposição, tá vendo? No entanto, como cada homem em si é apolítico, uma vez que a política surge no entre os homens, para organizar as diversidades absolutas. Como indivíduos, todo mundo tem as suas diferenças. Aqui, ó. Todo mundo vai ter as suas diversidades absolutas. De acordo com uma igualdade relativa, que você vai fazer grupinhos, que vai estar ligado ao coletivo ou social. Se você voltasse ao texto, provavelmente você perceberia isso aqui, ó. Para organizar as diversidades absolutas. Absolutas no sentido de diversidades individuais, de acordo com uma lógica coletiva, com uma igualdade que é o quê? Relativa no sentido de que dentro da sociedade você vai ter grupos. Flávia, mas esses textos filosóficos da FCC acabam com a vida. Bom, você poderia ter percebido que tinha um no entanto, que estava falando sobre indivíduo versus coletivo, que estava falando que é apolítico versus político, só para você ter uma noção do trecho também. Agora vamos lá.
A política surge no entre homens. Aqui é a finalidade, ó, para organizar as diversidades. Então aparece uma finalidade. Ela surge para organizar essas diversidades individuais no convívio humano. Então a ideia de finalidade. Cumprir e manter a paz, assegurar. Complementares, né? Porque lá no texto está falando que a gente presta e manter. É uma adição. Então, meus amigos e minhas amigas, a melhor diversidades absolutas, igualdade relativa no bom estilo da FCC. Uma questão mais pensada, né? Difícil. Agora, a gente está numa questão de gramática que é muito caidora de com força mesmo. Na hora que eu olhei para isso aqui, eu já vi que tem muita coisa de pronome relativo, aqui um pouquinho de possessivo, né? Que tem um quem também. Então, eu vou avaliando os pronomes. É adequado o emprego dos elementos sublinhados na frase. Eu já sei que eu tenho que ter atenção à regência, que é a preposição que eu estou usando, e a escolha do pronome. Então, atenção à regência e à própria escolha do pronome. Eu tenho na letra A assim, ó, arbitrariedade e autoritarismo são condições de cujas nenhum não dá, nem a concordância dá, né? Cuja concorda com o consequente, que ó, são condições a que nenhum cidadão deve se submeter. Não há posse, para a gente usar o cuja. Cuja é um relativo específico. Cujo, cuja, cujos e cujas é um relativo específico para relações de posse, não tem isso. Então, arbitrariedade e autoritarismo são condições a que nenhum cidadão deve se submeter. Quem submete, submete a. Então, eu tenho regência e pronome errado. Pode se submeter. Quem se submete, submete a. As esferas de atuação dos poderes são instâncias que sua autonomia, só de ver esse sua, eu tô vendo que tem uma posse. Então, aqui, ó, autonomia deve preservar. Quem preserva, preserva algo. Então, são instâncias cuja autonomia deve se preservar. Não tem preposição, né? Se você preferir, ó, deve ser preservada, que é o mesmo sentido desse si. Só para você entender melhor a frase. Então, aqui, ó, as esferas de atuação dos poderes são instâncias, cuja autonomia de cada instância. A relação era de posse, aqui tá errado. Aí, você continuou. É fundamental o papel político, aonde, peraí, papel político é lugar? Onde é só para lugar. Aonde também, tá? Só que aí você tem que olhar a regência. Então, onde, aonde, só para lugar. O que eu vou observar agora? O pronome já está errado. É fundamental o papel político que desempenham os três poderes constituídos. Tem que tirar isso aqui, ó. Tinha que ser assim, ó. Que desempenham os três. Os três poderes constituídos desempenham papel político. Então, é fundamental o papel político que desempenham os três poderes constituídos, tá? Então, errada, continua. A expressão separação dos poderes confundirá quem dela se cerque apressadamente. Quem se cerca de. Confundirá quem? A pessoa, né? Então, quem dela se cerca apressadamente. Se cerca dela da expressão. Pode ser? Possível? Possível. Quem se cerca de, acerque de, né? Então, quem dela se acerque apressadamente. Então, tanto acercar quanto cercar, preposição de. Aí, para eu não ter dúvida, eu preciso olhar outra. A separação dos poderes é uma exigência política para a qual o Estado não deve abrir mão. Quem abre mão de. Então, tinha que ser aqui, ó. Da qual o Estado não deve abrir mão de. Então, a gente sabe que a nossa regra aqui é usa-se preposição antes do pronome relativo, sempre que o termo posposto a ele exigir, mas tem que ser aquele exige, ó. Quem se submete a. Aqui, quem preserva, preserva algo, por isso que não teve nada. Aqui, ó, também não teve nada, porque, ó,
Os três poderes desempenham papel político. Pediu preposição nenhuma. Quem se acerca de quem dela, a pessoa que dela se acerque dessa expressão. A separação dos poderes é uma exigência política da qual o Estado não deve abrir mão. De modo que a nossa resposta a essa questão vai ser a letra D, de Deus estuda por você? Não, é você que deve estudar. Então, D de devo estudar, porque Deus ajuda o menino que senta e estuda, não que fica fazendo hora, né? Então, nesse caso aqui, é isso que a gente tem. Você já revisitou. Cujo é o único relativo que exprime noção de posse. E a outra coisa, onde só podem ser usados para lugares. Aí pegou aquela questão que eu amo, que é vai de tudão. A separação dos poderes, em última instância. Então, já tem aqui um conector, uma espécie de organizador ali da ideia. Objetiva evitar a arbitrariedade e o autoritarismo. Preservam-se o sentido, a clareza e a correção do período acima nesta nova redação. Aí eu tenho a derradeira prerrogativa da separação dos poderes conflita, por fim, com a arbitrariedade. Conflita, gente, é a mesma coisa que objetiva evitar? Conflita, né? O por fim aqui tudo bem. E aqui a gente pode até pensar que em última análise, ok, a derradeira não é bem uma prerrogativa, mas uma finalidade. Mas conflitar com não. Aqui, ó. Conflitar com não é a mesma coisa de objetiva. Objetiva, evitar, é diferente de conflita com a arbitrariedade, o autoritarismo, que deles derivam. Não, gente, eles é que evitam. Não deriva dos poderes, não, ó. Então, essa tá errada. Tá vendo? Tá falando assim, a arbitrariedade, o autoritarismo, que deles derivam. Não, eles é que evitam aqui, ó. Eles objetivam evitar. Né? Essa separação aí, objetivo evitar. Definitivamente, aí tudo bem, que é o em última instância, definitivamente, pode ter, é objetivo. Objetiva é objetivo da separação. Não dar margem ao exercício da arbitrariedade e do autoritarismo. Boa. Vou ler o resto, mas já gostei. Ainda que em último lugar, para que essa concessão aqui? Concessão indevida, não tem isso no resto. Objetiva-se mesmo a separação dos poderes. Não, o que se objetiva é o que a separação dos poderes objetiva, né? Evitando-se a arbitrariedade e o autoritarismo. Então, essa frase aqui ela tem uma redação truncada, confusa. E, basicamente, a gente sabe que o objetivo está ligado à separação. A separação, o objetivo é evitar isso e isso. E não objetiva a separação. Objetiva-se mesmo a separação, evitando. Aqui está truncado. A arbitrariedade e o autoritarismo, em último caso, seria em última análise, não é bem isso aqui, não. Mas tudo bem. Carecem da separação dos poderes para serem, assim, evitados. Flávia, essa não é razoável? Ó, a arbitrariedade e o autoritarismo carecem da separação de poderes. É a separação que objetiva isso, né, gente? A frase traz o objetivo da separação. Mas se a gente quiser alguma coisa, ó, para serem assim evitados. E esse evitados é ambíguo, né? É ambíguo. O que eu vou evitar? Os poderes ou eu vou evitar a arbitrariedade e o autoritarismo? Ainda tem uma ambiguidade aqui nesse trecho. E aqui o conector entre vírgulas. E nem tem essa ideia conclusiva. Então, essa daqui, vamos descartar. O objetivo de evitar a arbitrariedade, você já poderia parar, né? Porque eu não estou evitando a arbitrariedade. Eu estou evitando que ela ocorra dentro de um contexto em que eu trago a separação dos poderes. Então, o objetivo de evitar a arbitrariedade, o objetivo é da separação dos poderes. E esse objetivo tem a ver com evitar a arbitrariedade. O objetivo de evitar a arbitrariedade, assim como o autoritarismo, fez-se, de fato, para além do concurso da separação. Para além não dá, né? Porque ele está falando que, em última análise, o objetivo da separação dos poderes é evitar o autoritarismo e a arbitrariedade. Então, essa está fora.
E a melhor vai ser essa, ó. Definitivamente, quer dizer, em última instância ou em última análise, é objetivo da separação dos poderes não dar margem, não permitir o exercício da arbitrariedade e do autoritarismo. Essa vai ser a nossa melhor resposta. E essa é uma prova muito bacana da FCC, que já permite você, como é que eu posso dizer, ter um olhar sobre qual é o seu lugar na fila do pão. Ah, eu já domino um pouco de teoria. Nossa, eu percebi que eu tive um pouco de dificuldade na leitura dos textos. Eu consegui compreender boa parte das explicações que a Flávia deu. Então, faça uma avaliação crítica do seu lugar para saber se é melhor para você ir para um curso de exercício ou seria melhor para você ir para um curso de teoria. Porque isso, gente, realmente vai fazer diferença na sua preparação, né? Entender em que momento você está. Precisa organizar melhor a teoria e para a FCC pode ter certeza de que vale a pena investir em teoria, porque tudo que ela cobra ali no edital, tudo que ela fala que vai cair, cai mesmo. E também é importante investir em questões, né? Que a gente tem que treinar texto, enfim. No curso teórico, gente, vários exercícios, tá? Mais ou menos a gente trabalha 500 exercícios da banca. E no curso de exercício a gente só trabalha exercício, fazendo revisões pontuais, como a gente fez aqui. E acabamos.